Meus irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe. Hoje, segunda-feira, véspera do feriado de nossa padroeira. Muito legal. Mas vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa doutrinária de hoje e eu trouxe aqui um texto que foi extraído do livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, que foi uma obra traduzida do francês para o português, de autoria de Leon Denis. E o tema se chama Evolução e Finalidade da Alma. Um tema muito pertinente para o que vai ser tratado na tarde de hoje. Então vamos à leitura? Me acompanhem, por favor. A alma, dissemos, vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual de sua carreira? Precisou passar por vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém, no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa via única, desenvolver o seu entendimento? Esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Para realizar os seus fins, tem que percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Pouco a pouco a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais. Não tarda a ligar-se
por laços pungentes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Gente, agora vamos fazer a nossa oração, vamos nos concentrar, nos preparar para poder sintonizar-nos com o alto e estarmos prontos para ouvir a nossa preleção da tarde de hoje. Amado Jesus, estamos reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre a Sua doutrina. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais que nos auxiliam nesse momento, assistência para os irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração para o irmão expositor e quanto a nós, torna-nos receptivos às boas energias e aos teus ensinamentos, que assim seja. Meus irmãos, eu passo a palavra agora ao nosso irmão expositor, a quem caberá a exposição desta tarde. Olá, pessoas! Saudações fraternas a todos do Canteiro de Fraternidade, né? Da instituição espírita Canteiro de Fraternidade, né? Que gentilmente me fez um convite para a preleção de agora, na pessoa de Simone, né? Que intermediou aí a instituição, para que eu pudesse ter o prazer, né? Ter a satisfação de aqui estar fazendo uma preleção, fazendo uma palestra, né, contribuindo também, modestamente, com o trabalho doutrinário do Canteiro de Fraternidade, que é uma instituição que eu, infelizmente, nunca tive pessoalmente, né, mas sempre já escuto falar muito. Há muitos anos, né, eu tive uma colega de trabalho, né, uma grande amiga, que eu não vejo há algum tempo, e que ela já falava, ela chamava do canteirinho. Hoje eu vou pro canteirinho, né? Que é o Canteiro de Fraternidade. Tem alguns anos, eu não vou dizer quantos anos não, para ninguém ficar fazendo conta e querer saber nossas idades, né? Vamos deixar essa parte, pular essa parte. Mas já escuto falar muito bem do canteiro, e nesse período de pandemia, em que tudo está sendo feito pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram, né, as mídias, né, eu tomei um conhecimento maior sobre a instituição, até mesmo porque muitos membros fazem parte do grupo do Raciocínios Espíritas, né, que é o canal lá do nosso querido amigo Flávio Gaudêncio Santos, né, e um abraço também ao pessoal do Raciocínios Espíritas, porque eu sei que Flávio vai postar esse vídeo também no canal do Raciocínios, porque ele é desses, viu? Todo vídeo que eu faço para qualquer instituição, ele vai lá e posta no Raciocínios também, né? Fazer o quê, né? É bom que dissemina mais, né? Essas nossas preleções, né? E muita gente né? Não vou dizer muita gente, tem pessoas do canteiro que também já tem vídeos, né? Também gravados lá no canal Raciocínios Espíritas também, né? Lá não, aqui, já que eu sei que também vai ser postado no Raciocínios, ok? Peraí, gente, que a imagem começou a oscilar. Fica quente e frio, eu não gosto. Agora fique quente, pronto. É a luz que oscila, ok? E aí, então, outra coisa interessante, né? Então, só para concluir a saudação, então, obrigado pelo convite. Espero corresponder, né, às necessidades, né, da instituição, né? Espero que realmente seja um momento proveitoso para todos nós, para mim, para você aí que está assistindo, né? E que a gente sempre caminha, né, para frente, para o alto, né? Sempre o presidente do Centelha Divina, o Centro Espírita Centelha Divina, seu Gilvaldo, né? Ele sempre fala, temos que evoluir, caminhar para frente e para o alto, né? Você sempre imagina assim uma subida assim, né, nesse nível, né? Que seria a evolução, né? E o próprio tema, né, senda evolutiva, né? Sempre a gente é onde nós todos estamos, né? Todos nós espíritos estamos na senda evolutiva, né? No caminho, né, da evolução, né?
do crescimento espiritual, todos que já pisaram, estão pisando nesse momento no planeta Terra, está nesse caminho, né? Jesus, por já ser um espírito já perfeito, pelo menos para a nossa condição evolutiva, né? Acho que ele é o único que pisou aqui sem estar na senda evolutiva, quer dizer, na senda evolutiva do nosso contexto, né? Do nosso orbe, da nossa faixa vibracional, espiritual, evolutiva, né? Ele está na senda evolutiva dele, mas lá em outro patamar que é melhor a gente nem pensar que seja, porque é uma coisa assim que não dá para nossa mente ainda, pelo menos a minha não, né? Não dá para mensurar, né? Então é mais provável que fique maluco, né? Tentando pensar nisso, né? Então aqui todos nós estamos na senda evolutiva e Jesus foi, vamos dizer assim, é um maior, né? Não vou dizer um dos não, ele é o maior farol que ilumina essa senda, né? Que ilumina esse caminho na nossa caminhada, né? É o farol maior, né? E temos outros grandes faróis, né? Os espíritos benfeitores, né? Os grandes benfeitores da humanidade que agem tanto estando encarnados ou desencarnados, que sempre nos empurra, né? No bom sentido, nesta senda, né? A senda evolutiva. Que bom, como disse o Givaldo, seja para cima e para o alto. Eu não poderia deixar de falar esse tema, né? Antes de eu falar especificamente do capítulo, né? Do capítulo do livro Roteiro, que é o livro que vocês estão trabalhando, né? Então eu peguei aqui o capítulo 4, que é na Senda Evolutiva, Roteiro, é uma obra mediúnica, né? Do espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, né? Emmanuel é o seu mentor. E esse é mais um dos tantos livros, né? E é interessante, né, gente? Eu sempre que vou fazer um trabalho, uma palestra em um centro, gente, sempre, foi assim 100% até hoje. E que alguém diz, não, a gente está trabalhando um livro, estamos trabalhando uma obra espírita. É sempre um livro que eu não li ainda. Quantos livros de Emmanuel eu já li, assim, de cabeça de chofre, eu não sei. Não sei, já alguns tantos, mas esse não. Aí me apresenta o livro justamente o que eu não li. Para quê? Para me obrigar a ler, né? Para me obrigar a ler. Então, porque não é uma obrigação, né? Na verdade é mais um enriquecimento, porque eu acabo lendo, até algumas eu acabo lendo todo. Esse mesmo aí eu estou no capítulo 4, mas eu li a introdução, primeiro, segundo, terceiro, que é para acompanhar, né? O raciocínio, não é só o capítulo que eu vou trabalhar, né? E provavelmente mais adiante eu leio os demais, né? Que é sempre bom enriquecer. A gente deve ler bons livros sempre, dentre eles os espíritas, né? Espíritas que se prezem tem que ler os bons livros espíritas, mas não só o livro espírita, viu? Outras boas leituras, né? Aí vai do nosso discernimento, né? E eu não poderia entrar nesse capítulo, né? Sem antes buscar algumas referências, a primeira delas no livro dos Espíritos, né? No livro 2, né? Ou livro 2, né? Depende da tradução, no capítulo 2, a questão 132, né? 132, que pergunta, Allan Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, né? É uma resposta, assim, cumprida, né? Que é uma tarefa ao qual nós estamos lá para cumprir, para crescermos, para evoluirmos através né, da ação na matéria, né? Gente, esse quente e frio tá perturbando, viu? Nossa, está oscilando. Só não pode oscilar é a vibração, né? Bom, então a resposta de dos Espíritos para Allan Kardec é essa, né? Que é uma ferramenta de evolução do espírito, agindo na matéria, através do trabalho, do esforço, de forma física, que o espírito cresce, desenvolve o intelecto, desenvolve suas capacidades, sai do primitivismo, né? Aí eles completam, para uns a encarnação é uma punição. Por que é uma punição? Porque Deus pune? Não, porque o espírito comete erros, né? E naturalmente as consequências pela lei de causa e efeito vêm nas encarnações posteriores, né? Então toda essa resposta, assim,
mostrando que o objetivo da reencarnação é um objetivo maior no nosso crescimento espiritual, que vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais reencarnar, né? Entrar na categoria de espírito puro, sabe Deus quando? Eu mesmo não consigo nem imaginar nem um milésimo de segundo quando é que vai ser isso para mim, mas tudo bem. Mas um dia a gente não vai mais necessitar encarnar. Mas podemos dizer que, a priori, a encarnação é uma necessidade. Pronto, acho que pode botar uma necessidade com N maiúsculo, a necessidade para o espírito, para o crescimento, para que o espírito siga na sua senda evolutiva, ok? E aí no mesmo capítulo, né, capítulo 2 do livro 2, tem a pergunta sobre justamente, né, a pergunta 135, que Kardec vai falar justamente, vai perguntar se tem mais entre a alma e o corpo, se tem algo entre uma coisa e outra, né? E aí os espíritos vão dar aquela resposta, comparando a questão do perisperma, né, que é um envoltório do fruto entre a casca e a semente, né? Que na verdade é o que a gente põe para a maçã, né? Entre a casca e a semente tem o perisperma, né? Que seria a parte, pelo menos assim que eu interpreto, né? A parte carnuda da maçã, né? É o envoltório, né? Interno, vamos dizer assim, né? Então aí, baseado nessa parte do perisperma, aí Kardec criou esse nome, perispírito, né? Perispírito, que é essa coisa que une, né, o corpo, o espírito ao corpo durante a encarnação, e quando desencarnamos é que dá a forma humana ao espírito, né? Que forma essa que varia de acordo com a evolução de cada espírito. E aí nessa parte que ele vai falar da tríade humana. Quando nós estamos encarnados, fazemos parte da tríade humana. Qual é a tríade humana? Não confundir com a tríade universal, gente. A tríade universal é Deus, Espírito, Matéria. São os 3 elementos do universo, né? E a tríade humana: Espírito, perispírito, corpo, né? Então é isso aqui quando nós estamos encarnados. Somos alma, segundo o conceito espírita, que está lá na codificação. A alma é um espírito encarnado, né? A alma não é, para o espírito, a alma não é mais aquela coisa que assombra todo mundo, alma penada, não. Né? É um espírito encarnado. Somos nós, sou eu aqui, encarnadinho, bonitinho, né? E uma terceira questão que eu tenho que me referir também é no capítulo 3 do mesmo livro, livro 2, a questão 154, né? Que se fala que na hora da morte, se a separação da alma e do corpo é dolorosa, é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Engraçado, quando eu vi o filme sobre a história de Cazuza, né? O Cazuza, O Tempo Não Para, é a última fala do personagem, né? Cazuza, né? Interpretado por Daniel, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas ele fala assim: morrer não dói, né? Essa é a última frase que é dita no filme pelo Cazuza. Sabe, não sei se o Cazuza disse isso mesmo, mas no filme o personagem diz isso, né? E aí a gente fala: será que morrer dói? Será que não dói, né? Assim, eu entendo que o sofrimento que leva à morte é que causa a dor. A pessoa morre de um câncer. Câncer causa muita dor, né? Hoje nem tanto, porque a medicina, graças a Deus, evoluiu. Tá aí com as medicações, as diversas drogas medicamentosas que aliviam dores, né? E aí pode não ser tanto. Mas as dores são mais da enfermidade. Mas a morte em si dói? Os espíritos dizem que não. Que o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Que na morte há sim uma perturbação e tudo mais, mas que ele fala assim que muitas vezes o desejo do desencarne, o desejo às vezes a sensação do corpo é tão dolorida que, muito pelo contrário, a morte é o alívio. Quantas pessoas, né? Que eu digo para você, quando eu tive a dengue de uma forma grave há muito tempo, eu senti uma dor tão grande que eu pedi mesmo para morrer. Eu falei: gente, eu prefiro morrer do que ficar sentindo essa dor. E foi um pedido muito sincero, gente. Muito sincero mesmo. É interessante, né? Quando a gente vê um filme de guerra, um soldado tá lá morrendo, tá, não consegue andar, aí ele pede pro companheiro: por favor, me mate. Porque ele não aguenta mais ficar agonizando daquele jeito, naquele campo de batalha, né? Dá um tiro de misericórdia, né? Então, assim, os espíritos até falam que muitas vezes deseja, muitas vezes quando estamos num sofrimento muito grande, né? Então, assim, o morrer não dói, né? Acho que a vida do corpo enfermo é que causa a dor, né? Pronto. Então, para fechar então essas 3 questões, para ir diretamente ao texto, né, da senda evolutiva, eu ainda
quero fazer referência também, já que há, né, fala sobre o objetivo da encarnação, né, para corroborar mais ainda com Jesus, né, que ele fala que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, ou seja, você não evolui se não passar pelas experiências do corpo, pelas experiências da encarnação. Isso é uma ótima, essa é uma máxima que corrobora muito com a resposta da questão 132, né? Que ele fala que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Ó, muita gente diz assim, não, essa aí, ele pode não estar falando em reencarnação não, né? Pode ser aquele renascimento de todo dia, aquele renascimento moral e tudo, é verdade. Pode-se interpretar isso também. Só que nesse mesmo capítulo, em seguida, ele fala sobre João, que era Elias e que ninguém reconheceu, né? Então aí, não deixa dúvida, né? João era Elias, Elias era um profeta que viveu 800 anos antes, né? Então aí, deixa bem claro que Jesus está corroborando com o princípio da reencarnação necessária à evolução. Ok. E aí Emmanuel, no livro Roteiro, né? Nesse capítulo 4 da Senda Evolutiva, ele começa o texto fazendo uma pergunta, né? A pergunta dele é o seguinte: quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? Engraçado, né? Ele começa a falar sobre a formação do corpo físico. Né? A gente pensar que não, vai falar de evolução espiritual, tal, não. Ele começa esse parágrafo da senda evolutiva falando especificamente do corpo físico, né? Se referindo, obviamente, à questão da encarnação. Por isso que eu fiz questão de ler essas questões aqui do Livro dos Espíritos, da encarnação, da tríade humana, né? E do sofrimento ou não da separação da alma do corpo. Né? Mas ele fala, olha a importância, né? Da questão da encarnação. Né? Quantos milênios? Quer dizer, o nosso corpo físico, gente, é um resultado de um trabalho de milênios. Assim. Falei, oh, não, gente, a pessoa vive uns anos, depois morre, o corpo apodrece e vira pó. Gente, não é o corpo exatamente que você está agora, mas a elaboração dos corpos humanos. Pense que as encarnações primitivas das quais nós tivemos, não tinha esses corpos ainda tão elaborados, né? Eram corpos mais embrutecidos. E tenho certeza que eram corpos, inclusive, que não duravam muito. Acredito que as encarnações humanas primitivas não eram muito maiores do que a encarnação dos animais, né? Então, assim, a elaboração, porque você tem que pensar o seguinte, o que é o corpo? Uma cópia imperfeita do perispírito. Então, na verdade, é a moldagem na evolução espiritual que vai dando molde ao perispírito e o perispírito transmite isso para o corpo físico que se forma nas nossas encarnações, né? Então, Emmanuel já vai chamando a atenção disso, né? Ele fala que o corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide, quer dizer, de todos os corpos que existem, tanto animal, vegetal, mineral, o corpo humano é uma obra-prima de trabalho seletivo. Aí você diz, mas tem corpos humanos que são deformados. Aí é outra história. Aí somos nós que, pelos nossos erros, nossos desrespeito às leis das natureza é ótimo, né? Das leis da natureza, desrespeito ao nosso próprio corpo, que o lesamos, né? Uma lesão que se estende ao perispírito, que é transmitida para a encarnação seguinte, e aí Emmanuel no final vai falar sobre isso. Então deixa eu chegar ao final que eu me aprofundo mais sobre isso, né? Mas a questão que o corpo humano, esta forma humana, como nós vamos dizer assim, a forma humana que nós temos, é uma obra-prima do trabalho seletivo, né? Em relação a todos os outros corpos da natureza. E é uma obra-prima mesmo, você vê que, engraçado, se a gente for analisar o corpo humano, né, todo ele, né, da unha do pé até o fio do cabelo, para quem ainda tem cabelo, o meu tá querendo ir embora, né, eu já, fica aí, né, fica comigo até o fim da encarnação, meu querido, né, mas parece que ele tá, cada dia que passa, ficando de mal de mim.
Paciência, né? Mas voltando ao assunto, então assim, o corpo humano ele é muito complexo, gente. Duvido que tenha um que entenda totalmente o corpo humano. Só quem é profissional, né? Quem é biólogo, né? Médico, que estuda anatomia, mas volta e meia, engraçado, né? Volta e meia aparecem doenças que muitos médicos não conhecem, né? Rapaz, são tantos tipos de doenças no mundo que a gente não imagina. Algumas que não são frequentes. Tem aquelas doenças frequentes, tal, todo médico sabe, né? Todo médico aplicado, estudioso. Mas eu vi até um filme uma vez, o óleo de Lorenzo, né? Que era uma doença tão rara que os médicos de então, daquele contexto, não sabiam realmente como lidar, né? As fontes de pesquisa eram muito poucas, né? E aí tem a história, o pai pesquisa, consegue desenvolver o óleo, é ótimo esse filme, né? Aí você vê. Então, assim, por quê? O que é a doença? É uma disfunção, um mau funcionamento do corpo. Então você vê, nem quem trabalha diretamente com o corpo, né, conhece necessariamente 100% tudo. Imagine nós, leigos, né? Então, se o corpo físico é essa complexidade, né, dessa elaboração, dessa seleção natural, né, que Emmanuel nos fala aqui, imagine o corpo espiritual, o nosso perispírito, né? Como o Flávio fala, né? Flávio diz assim, rapaz, a Kardec usou uma denominação muito econômica para perispírito, né? Espírito, perispírito e corpo. Se a gente for analisar, focar no perispírito, vai ver que as subdivisões dentro de um perispírito são muitas ainda, né? Se o corpo é assim, veja que na medicina já loteou nosso corpo todo. Tem médico para o ombro, imagina, ortopedista, tem um ortopedista especialista em ombro, outro especialista em costas, outro especialista em joelho, só o ortopedista, que é uma especialidade, ainda se divide em outras especializações, né? Então imagine o corpo, né, perispirítico, né, o corpo espiritual, né? A complexidade que não é, e ele que molda o nosso corpo físico, né? Então, você nem entendo ainda totalmente do corpo físico, quanto mais entender toda a profundidade e as sutilezas de um perispírito, de um corpo espiritual. Fala assim do pletério. Do pletério nós temos quando estamos encarnados, que seria justamente entre aspas, a cola, né, que liga o perispírito, o corpo espiritual, ao corpo físico, e quando a gente desencarna, o dupletério se dissolve, fica o perispírito, né? Foi uma coisa assim, eu vi uma referência do dupletério em um dos livros psicografados, um dos livros de André Luiz, né? Esse psicografado por Valdo Vieira, não foi nem por Chico Xavier, mas que fala eu esqueci o nome do livro agora, mas que fala dessa questão do dupletério, é um dos poucos, né? Mas, seguindo aí, então assim, quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste, ou seja, a sabedoria de Deus, na estruturação do organismo da alma? Quer dizer, isso é uma coisa da elaboração dos tempos, meus irmãos, né? Não é uma coisa feita de uma hora para outra, né? Quer dizer, é a evolução do espírito, acompanhando assim a elaboração dos corpos físicos para as reencarnações que vão ser que são os corpos são de acordo com cada necessidade reencarnatória de cada espírito, cada orbe, cada planeta que o espírito reencarna. Veja que um corpo passa vamos dizer assim, um espírito foi encarnar, sei lá, em outro planeta, em Marte, por exemplo, com certeza a formação perispiritual e o molde do corpo físico é diferente do nosso, né? Até mesmo porque lá não tem oxigênio como nós temos aqui. Então até a parte respiratória vai ser um sistema diferenciado, vamos dizer assim, né? Então já se tem coisas diferentes, né? E imagine, né? Planetas ainda inferiores ao da Terra, em que o ar, né, ainda não é muito elaborado. E aí por aí vai, né? Então, cada corpo tem a impressão, né, espiritual que necessita cada contexto, cada planeta, e que o espírito é chamado para a sua caminhada, para a sua senda evolutiva. Né? Então, assim, ele faz até um jogo de palavras aqui com relação à evolução espiritual, né? Que fala assim: nós começamos na sensação, né?
e da sensação vamos para a irritabilidade, né? Da irritabilidade, nós vamos para o instinto. Do instinto, vamos para a inteligência. E, por fim, da inteligência para o discernimento. Gente, eu não consegui sair da irritabilidade. Pensa aí. E você, meu caro assistente, já saiu da irritabilidade? Né? Claro, gente, são sentimentos que todos nós temos, né? Nós também temos a irritabilidade, temos instinto. O ser humano ainda somos dotados de instinto, sim, principalmente o instinto de sobrevivência, né? É um instinto, né? Está lá na lei de conservação, né? Só vê lá no livro dos Espíritos, né? E nós temos a inteligência, a razão, né? Pô, se não tivéssemos desenvolvido a razão, não poderíamos nem ser espíritas, que é realmente uma doutrina altamente racional, né? Não vou dizer que ela é racionalista, só pega na razão, não. O espiritismo trabalha com sentimentos, emoções, tudo, mas sempre com um pano de fundo racional, para que a gente possa entender, né, a doutrina e nos entendermos enquanto espíritos, né? Isso é importante, ok? E o discernimento já seria um desdobramento mais elaborado da inteligência. Eu até diria mais, do discernimento, quando temos um bom discernimento, começamos a criar sabedoria, que aí realmente representa um grande crescimento na senda espiritual, né? Com certeza, né? Acho que a sabedoria é o que nos leva efetivamente, que a sabedoria não compreende só conhecimento intelectual, compreende também crescimento moral, né? Seria a sabedoria, né? Então, Emmanuel aqui, ele vai, inclusive, falar, né, que a morte, né, para almas primárias ainda é como se fosse uma hibernação. Não há assim, a alma primária ainda nem fica muito na erraticidade, né? Porque ainda as primeiras encarnações e tudo mais, vive mais a vida material, né? Então é quase como uma hibernação. Que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, né? A gente vai melhorando, a gente vai ampliando a nossa erraticidade. Olha que interessante. Ele fala até que as almas mais primitivas não têm nem noção de tempo, né? Não tem muita noção de tempo, e na sua mente, quando está desencarnada, fica apenas repetindo, né, experiências que teve enquanto encarnados, né, em forma de, mais ou menos assim, em forma de sonho ou pesadelo, né, a depender de cada experiência. Então, assim, ele usa até um termo crisálida, né? Crisálida é a coisa da borboleta, né? Que a lagartinha faz aquele casulo, né? Que é a crisálida, e aí depois que ela se liberta, sai as asinhas, aí sai voando, libertou-se da crisálida, está a borboleta, né? Isso aí até é um bom símbolo de evolução espiritual, né? Então ele diz que o espírito ainda no primarismo forma, eu não sei se ele quis dizer isso no sentido figurado ou de fato, né? Forma uma verdadeira crisálida em volta dele enquanto está no plano espiritual, né? Porque ele não tipo assim, a erraticidade, pelo que dá a entender o que ele escreve aqui, não é uma coisa muito ativa para a alma primária. À medida que nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo discernimento, inteligência, aí nós vamos aprendendo mais na erraticidade, vamos tendo espaços entre encarnações mais proveitosos. Vamos crescendo mais. Não é isso? Bom, então assim, ele fala também aqui sobre as almas, né, em conflito, né? As almas em conflito, principalmente as almas que cometeram crimes, que estão constantemente em conflito consigo mesmo. É interessante que quando essas almas, né, esses homens e mulheres desencarnam, eles vão encarar ali, né, porque agora as ilusões se dissipam, né, ainda que ele tenha escondido do mundo, né, os seus crimes, os seus delitos, lá do plano espiritual isso já não existe mais, né? Muitas vezes o espírito, inclusive, até cria uma capa de alienação, né,
para não ter que encarar isso aí. Quem já participou de trabalho mediúnico sabe, mas um espírito desse se manifesta lá, ele se acha o certo, se acha, né? Ele cria uma realidade alternativa para ele no plano espiritual. E muitas vezes secundado, né, por outros espíritos mais perversos, né, que gosta de explorar, né, outros espíritos para, né, por questões energéticas ou questão de poder e tudo mais, né? Ainda tem isso. E justamente o trabalho mediúnico tem a função de ajudar a quebrar esse ciclo, ajudar. Que quem faz isso são os benfeitores espirituais. Mas muitas vezes o choque anímico, né, com o médium, né, que está ali encarnado, está na carne, a energia anímica, ajuda a dar um choque aí e ele cortar esse processo para pelo menos ele retornar à realidade. E esse retorno é difícil, né? Porque ele vai ter que encarar agora tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele veio assim, a se tornar para si mesmo. Muitas vezes isso acontece com a gente encarnado mesmo, né? Né, usando uma expressão antiga, quando cai uma ficha daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente fez. Quantas vezes, gente, no momento de raiva, porque a gente não aprende a controlar as nossas emoções, né? A gente não educa as nossas emoções. Porque se a gente não educar as nossas emoções, gente, não vai ser na hora ali a coisa que está nos irritando, vai ser na hora que a gente vai conseguir. Não vou contar até 10, vou respirar fundo, nem sempre dá. É bom a gente sempre educar nossas emoções para, num momento como esse, que seja uma coisa que nos cause realmente raiva, realmente nos desequilibre, a gente tenha, né, uma reação saudável, se não o menos danosa possível. Porque em momentos como esse a gente faz coisas e quando a gente cai em si, quando passa a raiva, aí vem a queda. Vem a queda do arrependimento e muitas vezes tem gente que cai em depressão profunda, a não ser as almas muito endurecidas. Quem é endurecido não está nem aí, mas aquelas que já têm, né, um certo burilamento, e aí já cai até numa tristeza, numa depressão, e em alguns casos até ao suicídio, né? Se não for o suicídio direto, muitas vezes o suicídio moral, ou então a comportamentos autodestrutivos, né? Então muitas almas passam por isso, né? Emmanuel, ele fala aqui, ó, espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo o patrimônio congenial às deficiências que adquiriram a face da lei, né? Então, muitas vezes eles criam deficiências para si, né, por terem praticado certos atos, né? Ele fala assim: o malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem. Veja bem, por haver desequilibrado o curso do bem. Ninguém pode destruir o curso do bem. Ele fazendo mal, ele desequilibrou. Então, um grande ditador, que a gente vê na história da humanidade aí, que faz grandes males, comete genocídio, por exemplo, né? Ele desequilibra o curso do bem, mas ele não destrói o bem. Para quem passa por isso, parece que o bem não existe, que Deus não existe, né? Que tá tudo desequilibrado, né? Porque tá ali no olho do furacão, tá sofrendo. Então é normal que tenha essa percepção. Mas jamais, né, o bem é destruído. O bem é eterno como o próprio Deus. Mas essas atitudes em mundos de provas e expiações como o nosso desequilibra o curso do bem. Isso aqui, eu gostei dessa expressão de Emmanuel, né? Então, assim, impondo-se lamentável retardamento no avanço espiritual que lhe diz respeito. E com essa perturbação, represará na própria alma grande número de imagens que, na zona mental, ó, lá no juízo, dele mesmo, se digladiarão mutuamente, inibindo, por longo tempo indeterminável, o acesso a elementos renovadores ao campo do próprio eu. Quer dizer, isso aí vai inibir até esses remorsos, esses desequilíbrios, impede até o crescimento da pessoa. Quantas pessoas a gente vê por aí, gente, que não conseguem crescer, que se dá oportunidade, que se dá tudo, mas que por mais que busque, por mais que faça, não consegue crescer, tem inibições, tem limitações
que as pessoas não, né? Aí muita gente, como não sabe o que vai dentro da alma do outro, esse cara aí não cresce porque é um preguiçoso, porque é não sei o quê. Não, nem sempre, gente. Tem gente que tem limitações que realmente, por mais que queira, não consegue. E muitas vezes, por não conseguir, acaba se revoltando, acaba se desalentando e entra realmente, né, na delinquência. Quando eu digo na delinquência, não é que vai virar necessariamente bandido, não. A delinquência é de si mesmo. Deixa pra lá, se negligencia, é isso mesmo, né? Não sabendo que o esforço próprio, mesmo nessas situações, são sempre úteis, né? Mesmo que não se consiga aquilo que se quer, aquilo que se deseja em determinado momento, sempre se consegue algo, é melhor do que se negligenciar, né? Pelo menos com o esforço próprio se mantém o equilíbrio para que um dia, né, quando essas provações chegar ao fim, que um dia chegará, né, com certeza, a pessoa já, né, o espírito já tem a condição, né, de voltar a crescer. Se entregar à revolta, à negligência, ao desânimo, essa provação dura mais tempo, né? Mas a verdade é isso. Então, essas inibições são as inibições realmente comportamentais, mentais, inteligência e tudo mais, né? E há outras inibições que são piores ainda, né? Que realmente são as deficiências que realmente atrapalham, né? Que são verdadeiras expiações, né? Então, assim, né? Quando a pessoa busca o caminho do esforço próprio, né, quando ainda consegue uma conexão, né, si mesmo, né, espiritual, né, assim, purificando, buscar, né, purificar o vaso íntimo do sentimento, como Emmanuel diz aqui, purificando o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas com defeito adquirido através de longo convívio com o desespero, né? Então, assim, essa coisa mental dele, né, esse desequilíbrio mental, vai refletir na forma física, né, com o arrependimento ou com a desilusão, registrando o corpo perispirítico por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Então, muitas vezes, isso aí, problemas com o corpo, limitações com o corpo, é o corpo perispiritual se regenerando, né? Desordens de todo tipo, desde desordens psicológicas ou desordens físicas, neurológicas, ou um termo aqui que é um termo que nem se usa mesmo, não se usa mais hoje, né? Que é aleijão, né? Os aleijões de nascença, não se usa mais esse termo, aleijões, aleijados, né? Virou pejorativo, né? Aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução, né? Então você vê, né? Transitórios resultados. Ou como disse aqui anteriormente, né? Desequilibrando temporariamente o curso do bem, né? Então o que ele está querendo dizer com isso? A forma física elaborada ao longo dos milênios, ela é perfeita. É perfeita para a encarnação de cada um. Se muitas vezes as encarnações físicas não são perfeitas, são por conta das nossas atitudes. Nós é que muitas vezes desequilibramos o curso dessa evolução, né? Nós desequilibramos o curso da evolução. E aí acontecem o quê? As consequências, né? Aí vem as consequências. As consequências no espírito, muitas vezes que são refletidas no corpo físico, né? De todas as formas. Como eu disse, não precisa ser necessariamente uma deficiência física. Muitas vezes a deficiência é muito interior também, né? Quantas pessoas aí, né, que têm vidas exteriormente felizes, têm dinheiro, têm tudo, né? E são pessoas tão tristes, né? Por que tantos ricos que têm tudo, têm saúde, têm conforto, cometem suicídio, né? Para vocês verem como é que são as coisas, né? Então, não é o espírito, nosso eu verdadeiro, não é tão fácil assim, gente, de ser analisado, né?
O princípio é simples, mas o aprofundamento não é fácil, né? Hoje a psicologia tem crescido muito, graças a Deus. Temos muitos psicólogos nas lides espíritas, graças a Deus, mas ainda está aí Flávio, né? Que é no Raciocínios, né? Meu amigo Danilo Cruz, né? Que fazem um trabalho belíssimo, né? Porque são meus amigos, não. Tô puxando o saco, né? Porque eles não me pagam nada, mas eu reconheço que eles fazem um trabalho belíssimo, se esforçam, são perfeitos? Não, claro, mas fazem um trabalho belíssimo, muito bom. É bom que a psicologia espiritualizada, conhecendo a causa primeira. Não é que quando eles vão tratar alguém, vão falar de espiritismo, não. Vão falar, fazer as terapias dentro dos padrões, claro, mas com o conhecimento espiritual dá para desenvolver muito melhor. E é isso que falta a muitos profissionais nessa área, né? Essa questão que Joana de Ângeles nos traz, da psicologia profunda. Eu não digo só da psicologia não, da medicina também. Quando a medicina entender que eles estão tratando dos corpos, óbvio, mas que há algo ali, além dos corpos, para serem tratados, né? Já temos aí muitos médicos psiquiatras também que já buscam as realidades espirituais, né? Alguns espíritas especificamente, né? E todos nós, né, que somos humanos, que estamos encarnados, que somos espíritos encarnados, entender, né, que cada um de nós tem uma história que precede essa encarnação que a gente está aqui. Eu tenho uma história, é uma história cumprida, que agora eu não estou lembrando, né? A encarnação está abafando isso por uma necessidade de trabalho, uma necessidade de labor espiritual, mas a história está aqui, e quando for o momento de eu relembrar, essa rememoração, né, virá, né, impávido que nem, né, Mohamed Ali, virá que eu vi. Posso ver essa música na cabeça, né? É isso aí. E aí, só para encerrar, eu vou ler esse último parágrafo, porque assim, o último parágrafo que eu acho encantador, esse último parágrafo aqui, que Emmanuel diz assim, ó, de átomo a átomo, né? Hoje em dia nem é o átomo mais a menor partícula do universo, né? Mas Emmanuel está usando aqui um termo mais simples, átomo, que todo mundo entende, né? De átomo a átomo organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e da pequenina... De átomo em átomo organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, os grandes corpos celestes, e de pequenina em pequenina experiência, quer dizer, do menor, do macro e do micro, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente a sublimar-se as manifestações da alma que, no ecoar das eras imensuráveis, não dá para mensurar, né, quanto tempo, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo, né, que é que nós vivemos, o veículo glorioso que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Então, assim, as encarnações que a gente tem, as experiências são degraus, né, para a gente escalar os degraus um dia da beleza imortal. Um dia quando? Quem sabe? Mas é bom que a gente primeiro já dê o primeiro passo. Vamos tentar pelo menos subir o primeiro degrau, né? Pronto, subir o primeiro degrau. Pode demorar o segundo, mas vamos sempre buscar subir o segundo, né? Um dia, quem sabe, né? Quando a gente tiver força espiritual suficiente, a gente, como a gente faz quando a gente está com pressa na escada, a gente pula sobe 3 degraus de vez, né? Quando a gente está com aquela pressa e quando tem disposição para isso, né? Então é isso, gente. Sigamos assim nessa senda evolutiva, né? Espero que todos aí leiam o capítulo, né? Porque eu não fiz eu tenho certeza que a minha análise foi ainda superficial, gente. Peço a vocês todos que leiam, porque o bom espírita lê e questiona também. Não fique só com as minhas palavras, com as palavras de Ricardo Dib. Peguem um livro. Quem não tem físico, tem na internet em PDF, leiam um capítulo, tirem as próprias conclusões. Se eu falei alguma besteira, escrevam nos comentários. Você falou isso aqui, não tem nada a ver com o que está no texto, não. Por favor, né? Que estamos aqui para aprender, não para nos melindrar. Estamos aqui para crescer, né? E assim, mais uma vez, eu agradeço, né, essa oportunidade ao canteiro de fraternidade. Canteiro. Porque na época eu era colega lá da companheira de vocês, aí eu chamava da fraternidade, aí Simone me corrigiu, é claro, né?
E eu queria encerrar essa palestra, na verdade, de uma forma poética, né? Que tem a ver com essa nossa questão, desse nosso crescimento, né? Através de caminhos dolorosos, muitas vezes, mas também de alegrias, né? Nós temos caminhos dolorosos, as dores fazem parte do nossa senda evolutiva, sim, mas existe a dor necessária e inevitável, mas essa dor necessária, ela pode durar mais ou menos a depender da nossa atitude. A intensidade dessa dor evolutiva pode ser maior ou menor a depender também da nossa atitude, né? Isso é uma coisa que eu vi isso no texto de Joana de Ângeles, que Joana fala que a dor da evolução é inevitável. Crescer dói, gente, né? É como se diz, crescer dói, né? Meu filho mesmo teve a dor do crescimento, ele teve dor nas articulações, né? Porque ele cresceu acima da média. Então você vê que às vezes até crescer o corpo físico dói, né? Então, levando isso para a realidade espiritual, a gente vê, gente, crescer dói, mas é a dor natural do crescimento. Agora, intensificar essa dor ou amenizá-la depende de nós. Transformar essa dor em um sofrimento maior pela revolta, pela rebeldia insensata, aí depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, há dores na senda evolutiva, mas há também alegrias, há aprendizados também, há aprendizados alegres, há pessoas queridas, há almas afins, há almas afinizadas conosco, há grandes amigos, porque as verdadeiras amizades, elas são eternas. Entendeu? Porque a amizade, eu faço uma amizade com alguém que é verdadeira, no plano espiritual, na próxima encarnação, ela vai continuar sendo verdadeira. Então também há coisas boas na senda evolutiva, e não só dores, né? E à medida que a gente vai crescendo, as dores vão diminuindo e as coisas boas vão aumentando, né? E é por isso que eu queria encerrar com esse poema, né? Esse poema aqui psicografado por Chico Xavier, no primeiro livro, né? Parnaso de Além-Túmulo, né, pelo espírito, né, do grande poeta Casimiro de Abreu, né, que o nome do poema é A Terra, que ele dedica aos pessimistas, né, que ele diz assim: se a noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristeza, há saudades, amargura e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de riso e flores, rolando no céu azul. Um hino de força e vida, palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, o livro de excelsa beleza, com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos, de gárgulos passarinhos, onde as gravuras são ninhos, estampados no verdor, onde há reis que são poetas e trovadores alados, heróis ternos namorados, gargantas de ouro a cantar, saudando a aurora que surge, a olhar-se toda orgulhosa no espelho do grande mar, onde as princesas são flores que se beijam luzidias, perfumando as pradarias com seu hálito de amor, desabrochando as centenas na estrada onde o homem passa, oferecendo-lhe graça, sorrindo cheias de olor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, a noite deslumbramentos da lua em seus brancos véus, a tarde oscula as estrelas, os astros o sol nascente, o sol o prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive no Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. E o último estrofe, gente. Se a noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpi, também há dias dourados, de juventudes e esplendores, de aromas, risos e flores, de auros sonhos do porvir.
Então aí ele nos mostra, Casimiro nos mostra poeticamente os dois lados, enfatizando mais o lado bom. Ok, gente? Então é essa consciência que eu desejo para vocês, para mim, para todos nós. Ok, queridos? E que a senda evolutiva de cada um possa ser produtiva, com crescimento e com um objetivo maior, que é crescer para Deus. Então aqui eu vou encerrando. Um forte abraço a todos do Canteiro de Fraternidade, um forte abraço a todos que assistiram ao canal Raciocínios Espíritas também. Fiquem com Deus e até a próxima. Meus irmãos, vamos nos preparar para a oração de encerramento, para a nossa prece final. Mestre Jesus, agradecemos pelo aprendizado dessa noite. Agradecemos ao irmão expositor pelo compartilhamento dos conhecimentos, por essa brilhante exposição, pela participação de todos no chat, e que possamos, Senhor, nos melhorar a cada dia, buscando equilíbrio, buscando o exercício do amor e da caridade. E assim, Mestre amado, em Teu nome, com a Tua permissão, encerramos a doutrinária de hoje com votos de muita paz. Que assim seja.